É isso aí. Eu achei que ia ter o preview, por isso que eu falo, o que vai ter de destaque aí? Mas aí não tinha. Mas tu gravou, né, Rafael Rezende? Eu achei que o negócio ia entrar. Ô, Rafael Rezende, boa tarde, de volta aí. Né, agora eu aqui no estúdio, aqui, a gente de novo com o nosso quadro de esportes, mas ainda, né, dando prioridade para essas notícias. Mas me conta aí, cara, me conta o que vamos falar Vou começar com o Internacional, é isso? Isso, Rafa, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. A gente vai começar falando do Inter, porque o Inter volta a campo hoje, né? Os jogos voltam hoje. Ontem teve o jogo da seleção brasileira, gol no finalzinho, gol do Marquinhos, o Brasil venceu a seleção peruana. Mas agora voltam os jogos da dupla Grenal, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O pessoal já fica um pouco mais animado, né? Hoje o Inter volta a campo depois de 11 dias sem nenhum jogo. Tem alguns desfalques, a gente vai conferir na sequência, mas é um jogo que é importante, né, Rafa? Tem toda a questão da solidariedade, a gente vai falar mais também. O jogo do Inter vai estar, durante todo o jogo, o pessoal vai estar recebendo as doações, o pessoal do Vale do Taquari, e é um jogo que tem a chuva também, que está atrapalhando um pouco, não deve ter tanto público quanto estava previsto, mas deve ser, assim, 15 mil, 10 mil pessoas, mais ou menos, uma previsão otimista, né, Rafa? Porque está chovendo muito em Porto Alegre. A gente confere na matéria agora um pouco sobre essa partida de hoje, Inter contra o São Paulo, Inter com vários desfalques. Eu vou te perguntar. Depois do período de treinamentos, o Colorado agora mira a recuperação no Campeonato Brasileiro. O time de Eduardo Cudê não vence há 10 jogos na competição nacional e está na 14ª posição com 26 pontos. 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Para a partida de hoje à noite, o argentino terá desfalques importantes. Além de Arangues, Valência e Rocher nas suas respectivas seleções, Luiz Adriano está suspenso e Vitão, Pedro Henrique e Johnny estão com lesões. O provável Inter deve ter Bustos na direita, Malo e Gabriel Mercado na zaga e René na ala esquerda. No meio-campo, Gabriel e Bruno Henrique devem ser os volantes colorados. E mais à frente, o Inter terá Alan Patrick, Maurício e Wanderson. No comando do ataque, Luca deve ganhar uma oportunidade como titular. O São Paulo, que joga a primeira partida da decisão da Copa do Brasil no final de semana, não vai poupar nenhum atleta. A tendência é que Dorival coloque em campo aquilo que o tricolor tem de melhor à disposição. Caso vença, o Inter pode chegar a 29 pontos e chegar na 10ª colocação. Rafa, mas tem risco, estavam os dois olhando pro celular aqui, mas conferindo, checando informações, né, Rafael? Justamente. Tem risco, Rafa, de cancelar o jogo por conta da chuva, porque a previsão aqui é que não vai parar de chover e vai estar chovendo até na hora do jogo, né? É isso? Isso, Rafa. A gente tava conferindo aqui algumas... justamente a previsão do tempo para o horário da partida, né? Deve chover em Porto Alegre, a Carol até atualizou com a gente ao vivo agora, que nesse momento não tá chovendo, né? Parou de chover, mas a previsão é que continua a chuva fraca ou mais forte durante toda esta quarta-feira. O que acontece, né, Rafa? A CBF dificilmente cancela um jogo, transfere um jogo de data, né? A gente lembra daquele jogo Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil, que Porto Alegre estava um verdadeiro caos, né? A arena com muita água no gramado e a CBF não cancelou a partida, apenas adiou, né? Fizeram vários testes ali, adiou o horário, né? Atrasou a partida e não cancelou a partida, trocou de data. Então, por conta disso, é muito difícil dizer que o Inter não vai jogar hoje. O Inter deve voltar a campo hoje, mesmo com os problemas. Até porque, Rafa, a questão da drenagem talvez não seja um problema, né? A gente tá vendo que agora tá chovendo um pouquinho mais fraco em Porto Alegre e agora são quase 2 da tarde, o jogo é só às 9h30 da noite. Se não voltar a chover muito forte, talvez ali a drenagem consiga colocar o campo em condições. A questão mesmo são as vias, né, Rafa? As vias estão alagadas, ali no entorno do Beira-Rio também tem muita poça d'água, né? Não estão alagadas ainda, mas água retida em umas partes. Ali a gente sabe que se chove muito, né, fica complicado, né? E o trânsito também é complicado naquela região de Porto Alegre. Mas então, há uma possibilidade ainda que, digamos que 1% de chance dessa partida ser cancelada, ser transferida, mas acho muito difícil, né? Porque não está chovendo tão forte agora em Porto Alegre e a CBF não gosta de adiar nenhuma partida. Bom, vamos ver o que acontece, mas ontem o Bustos, né, ele projetou a partida que vai rolar hoje, né, Rafa? Isso, o jogo de hoje, Inter e São Paulo, o Inter que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, a gente viu na matéria ali, o Inter não vence há um bom tempo, são 10 jogos, aí tá numa região incômoda, a gente pode dizer assim, da tabela, né, Rafa? Tá 5 pontos acima da zona de rebaixamento, mas é uma região que ninguém gosta, uma
uma parte da tabela que ninguém gosta de ficar, né? Perde um jogo, já se aproxima, perde 2, pode entrar na zona de rebaixamento, então o Inter quer voltar a vencer. Ontem o Bustos falou um pouco sobre essa partida, projetou o jogo, a gente confere agora. Va a ser un partido muy difícil, partido confrontado. Creo que bueno, que después de 10 partidos sin ganar en el Brasilero es la hora de por ahí comenzar a sumar de a 3, empezar a ganar confianza y empezar a subir en la tabla que es muy importante para nosotros. Siempre es importante tener unos días de trabajo para mejorar en la idea, en la parte física, así que nada, intentaremos, como dije, dar lo mejor para empezar a sumar de a 3 en el Brasileirao, que es muy importante. Sí, bueno, al Chacho le gusta trabajar muy intenso, así que nada, estamos tratando de por ahí seguir con la misma idea, así que bueno, vamos por buen camino. Sí, sabemos que es muy importante para nosotros, para el club, para la torcida, así que nada, primero creo que tenemos 3 o 2 confrontos por el brasilero, intentar sumar de a 3 todos los partidos para subir en la tabela y después sí pensar en Fluminense. O Bustos que deve ser titular. A gente sempre fala, né? Quem fala antes do jogo é titular, mas o Bustos, ele tem uma concorrência do Igor Gomes, lateral direito, e do Hugo Malo, né? O Hugo Malo até tá jogando de zagueiro, porque o Vitão tá machucado, o Inter tem alguns problemas para montar a zaga, então o Bustos vai ser titular, um jogador importante. Projetou esse jogo de hoje à noite em Inter e São Paulo, lembrando então 9h30 da noite, a volta dos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem mais uma notícia do Inter aqui pra gente passar pra você, porque ontem teve 2 atletas aí do Inter frente a frente nas seleções, né, Rafa? Isso, as eliminatórias da Copa do Mundo já começaram, né, Rafa? A gente até falou um pouquinho do jogo do Brasil. O Brasil venceu um gol do Marquinhos no final do jogo. E ontem também teve Equador e Uruguai. Estiveram frente a frente o Ener Valencia e o Rocher. Mas mais frente a frente do que nesse lance é impossível, né, Rafa? Eles estavam se enfrentando. Em determinado momento ali no segundo tempo, teve pênalti para o Equador. O Ener Valencia foi bater o pênalti contra o Rocher. E aí ficou uma grande expectativa, essa é a verdade, né? Será que o Rocher vai defender? Será que o Ener Valencia vai fazer o gol? E qual seria a reação dos dois atletas, né? Já que são companheiros? O Ener Valencia chutou a bola para fora. Então até gerou um pouco de engajamento essa questão, né? Viralizou um pouco nas redes sociais que o Rocher pulou pro lado errado e o Ener Valencia chutou a bola para fora. Mas os dois atletas do Inter aí, nenhum dos dois foi bem, né? Mas o Ener Valencia foi pior, que chutou a bola para fora. Os dois que se enfrentaram ontem não jogam a partida de hoje, né, Rafa? Eles vão voltar. O jogo foi no Equador. Eles voltam, né, para Porto Alegre aí na quinta-feira, sexta-feira já se reintegram com o grupo para os jogos do final de semana. Na verdade, final de semana não tem jogo, né? A Copa do Brasil, pro jogo da outra semana ainda. Então, vão estar reintegrados para continuar treinando com o grupo, né? Eles que estiveram afastados aí por todo esse período da convocação. Legal. Olha só, agora 1h54, vamos falar do Grêmio agora, é isso? Porque ontem, depois dos treinos do CT, o presidente Luiz Carvalho e o zagueiro, né, o Rodrigo, e eles concederam uma entrevista coletiva e eles abordaram alguns temas... No CT, presidente Luiz Carvalho. Isso aí, mas eles abordaram, né, alguns temas ali. Tem uma campanha que está sendo feita também para ajudar, né, as vítimas da enchente, com a volta dos jogos e tal. E importante, né, também a gente frisar e falar disso aqui, né, Rafa? Isso, a gente vai conferir. O Rodrigo ali concedeu então uma entrevista no CT presidente Luiz Carvalho e falou um pouco sobre tudo, né? Sobre a volta dos jogos, o desempenho do Grêmio fora de casa, que não é muito positivo nesse ano. A gente vai conferir agora, mas é importante ressaltar, né? O Rodrigo ele é de Lajeado, a gente vai ver ele falando sobre isso, é lá da região dos Vales, e ele se comunica muito bem, né? Então ele falou um pouco sobre a campanha que ele, junto com alguns outros atletas do Grêmio, fizeram aí para arrecadar donativos e repassar para essas famílias. Tem a questão das camisas também, que o pessoal está arrecadando para fazer rifas solidárias, né? Então a gente confere um pouco mais do que disse o Rodrigo Eli. Natural de Lajeado, Rodrigo Eli foi um dos atletas do Grêmio que organizou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas da enchente no Vale do Taquari. Já no começo da sua coletiva, o zagueiro comentou sobre essa ação. Quero agradecer ao clube, aos jogadores, aos meus companheiros, ao Renato, à comissão, porque todo mundo abraçou essa causa, né? Então eu acho que o Grêmio se mostrou mais uma vez um grande clube, e um grande clube também se demonstra nesses atos, né? Então, agradecer a todos pela força e espero que com esse pouco que a gente vai fazer possa de alguma maneira ajudar economicamente ou tentar confortar aí as famílias para que a gente possa recomeçar. Eu acho que o Sul tá se mostrando unido, todo mundo está ajudando, todo mundo está se dedicando, então eu espero que
com a colaboração de todos a gente possa aí nos reerguer e voltar forte como bom, mais uma vez a gente demonstrou com essa união aí. Eli hoje é considerado titular no time de Renato Portaluppi, ao lado de Kahneman. O atleta acredita que o Grêmio está numa crescente e que o desempenho fora de casa deve melhorar. Eu acho que a gente vem numa crescente, a gente teve tempo para trabalhar aí, então é colocar em prática aquilo que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente vem preparando no dia a dia, e eu acho que é uma questão de, seguindo nessa mesma linha que a gente vem jogando em casa, que as coisas vão sair. Ter tranquilidade, porque o caminho é longo, mas a gente sabe que com a qualidade do plantel, acho que a gente vai poder dar uma volta nesses jogos fora de casa. Enquanto o Jeromel não se recupera totalmente, Eli deve continuar atuando como titular. Dentro do Grêmio, o camisa 5 hoje está à frente dos zagueiros Bruno Alves e Bruno Vini. Eu tento trabalhar todo dia. O professor conversou comigo quando eu cheguei. E o que ele tenta passar é o que ele pensa, o que ele entende do futebol. E eu tento colocar aquilo que eu tenho com a minha bagagem para ajudar a equipe. Eu acho que o principal é a equipe. A gente sabe que o futebol é momentos. Tem momentos que a gente está bem, tem momentos que o outro companheiro está bem. Eu acho que uma coisa que eu aprendi no futebol europeu é que não existe titular ou reserva. O grupo é muito importante para a conquista de grandes objetivos. E eu acho que está todo mundo trabalhando bem, está todo mundo preparado para ajudar o Grêmio. Bom, e não está oficial ainda, mas é certo já que o Bitelo foi vendido mesmo, né, Rafa? Isso, uma saída que gerou muita polêmica, né, Rafa? O Bitelo não queria ir para algum time. Acabou que o Bitelo aceitou, deve jogar no Dinamo de Moscou, da Rússia. Ele que atuou com a seleção olímpica, a gente está vendo algumas imagens aí do jogo da última semana, quando ainda não havia acontecido o terremoto lá em Marrakech, né, Rafa, no Marrocos. O Bitelo foi vendido, é um valor expressivo, quase 50 milhões de reais, aí o Grêmio fez essa venda. E o Bitelo queria ir para um outro futebol, na verdade queria ir para a Holanda, né, Rafa? O Grêmio não quis porque a proposta era baixa, depois chegou outras propostas do Fenerbahçe, também agora do Dinamo de Moscou. Agora o Grêmio aceitou a proposta, o Bitelo também não foi oficializado ainda, mas se dá como certo já essa negociação e o Bitelo não deve mais jogar com a camisa do Grêmio, pelo menos não nesse momento, né? Talvez volte em algum outro momento da carreira, mas ele nem voltou para Porto Alegre, também já está encaminhando suas coisas para morar lá na Rússia e jogar no Dinamo de Moscou. Agora, Rafa, o Tricolor vai jogar uma espécie de Paulistão pelo Campeonato Brasileiro, como assim? Conta aí. Isso, pra gente finalizar aqui o esporte de hoje, né, Rafa? O Grêmio vai ter 3 confrontos na sequência com times paulistas, né? O Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino amanhã, 9h30 da noite. Depois, na outra semana, na segunda-feira, enfrenta o Corinthians, na segunda-feira, aliás, às 9 horas da noite. E na quinta-feira, enfrenta o Palmeiras, 9h30 da noite também. Então, claro, 2 jogos fora de casa, um jogo aqui em Porto Alegre, mas todos esses jogos contra adversários paulistas, né? Inclusive o Grêmio vai chegar em Atibaia hoje, vai ficar em São Paulo para enfrentar o Corinthians na segunda-feira, então vai passar todo o final de semana lá em São Paulo para depois voltar, depois que jogar na segunda-feira com o Corinthians, voltar para Porto Alegre e se preparar para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. 3 adversários consecutivos aí do estado de São Paulo. Então tá, Rafa, fechou. Amanhã tu volta aí pra gente falar mais de esporte aqui no Fala Rio Grande. Valeu? Fechou, valeu, até amanhã. Vai, Dani Boy, que a gente tem mais coisa para passar na sequência depois da vinheta.